Olá pessoal, bem-vindos de volta aqui na nossa jornada, tá? Vamos dar continuidade aqui nos nossos vídeos relacionados ao nosso projeto Tá Pronto App. Bem, nos nossos vídeos anteriores nós já conseguimos ter uma perspectiva do que é um banco de dados, estruturação das nossas tabelas, o que são colunas, noções de fundamentos de SQL, criações de base de dados, criação de tabelas, inserção dos registros, né? Através das nossas operações SQL. Por último, depois que a gente conseguiu realizar a inclusão de um equipamento vinculado a um respectivo cliente, nos falta agora, pessoal, a gente apresentar essas informações através de uma única proposta de resultado. E nós chamamos essa proposta de consultas SQL ou literalmente SQL, relacionado à concepção de relacionamento entre tabelas nessa concepção de agora em diante. Então, o que a gente vai avaliar agora é o seguinte: tenho aqui um equipamento, esse equipamento pertence a um cliente e esse ID do nosso cliente foi propagado para o equipamento. Mas e agora, como eu consigo obter os dados do meu equipamento e, consequentemente, os dados do meu cliente em uma única consulta, né? Inicialmente no nosso próprio banco de dados, mas claro, apresentando esses dados nas nossas interfaces gráficas das aplicações desenvolvidas. Então, nesse momento que a gente tem que entender, pessoal, que tudo é SQL, independentemente da linguagem que a gente está interagindo, né, para representar uma interface gráfica, lá no final, né, ou na ponta das nossas requisições, a gente vai ter ali uma necessidade de realizar o famoso SQL Select, por assim dizer, tá? Então, vamos avaliar nesse momento que eu preciso criar uma nova representação desses dados. Então, eu posso clicar aqui em SQL ou, usando o dbeaver, né, um novo script SQL, tá? Nesse momento, eu vou dizer o seguinte: eu quero selecionar, né, usando aqui a concepção de comandos SQL, eu quero buscar todas as colunas da tabela tab equipamento. E ele até me sugeriu criar um apelido, né? Aqui uma palavrinha que representa um apelido dessa nossa tabela, tá? Então, quando eu venho aqui, seleciono esse texto e mando executar, veja só, eu consigo trazer todos os dados existentes naquela tabela agora via comandos, né, pessoal? Então, o que a gente vai dizer agora? Poxa, além do nosso equipamento, eu preciso ter informações do nosso cliente. E aqui a gente vai iniciar a fazer um mix de colunas que a gente vai querer obter nessa nossa consulta. Então, eu poderia dizer que eu quero todo mundo da tabela equipamento. Vejam só, é uma abreviação de eu dizer todas as colunas, TE, que é o apelido, ponto, asterisco. E aí eu vou obter todas essas colunas. Mas também eu quero dizer que a partir de agora eu quero obter colunas de outra tabela. Mas essas colunas precisarão ter um aspecto de relacionamento, né? Ou join, que quer dizer junção ou relação entre tabelas. Então, nesse momento, eu vou dizer da seguinte situação: eu quero buscar os equipamentos onde, né? Ou contendo uma junção a uma outra tabela, que é a tabela de cliente. Vamos supor aqui tab cliente. E aí também a nossa ferramenta já sugeriu um alias ou um apelido aqui intuitivo para as nossas demonstrações. Só que para esse momento de eu realizar uma relação de uma tabela com outra, eu preciso ter ciência de quais os campos se relacionam na sua integridade estrutural. Então, eu vou dizer nesse momento que para que haja esse relacionamento, né, eu preciso determinar que onde haja a interseção desses dois IDs nas nossas tabelas. Então, eu vou dizer que aonde a minha tabela cliente tiver um ID for igual às tabelas de destino também ter o ID desse cliente. E a gente conseguiu informar através da coluna cliente ID. Então, nesse momento, eu consigo dizer: olha, além das informações do equipamento, eu também quero ter as informações do meu cliente. E aí eu poderia colocar TC ponto asterisco, que ele ia fazer um tabelão ali de resultados, tá, pessoal? Mas para que a gente possa ser mais específico,
também eu posso dizer quais são as colunas que eu quero obter deste meu cliente. Então, eu tenho o meu CPF, CNPJ e o nome do meu cliente. Então, vamos confirmar se eu consigo determinar só essas duas colunas. Então, eu vou dizer tc.cpf, underline CNPJ, tc. O nome do nosso cliente. E agora a gente vem e executa as duas linhas, né, que a gente chama aqui de uma única instrução. E se você quiser, pode também encerrar com ponto e vírgula para garantir o final da sua instrução. Então, eu venho aqui, executo a nossa consulta via SQL. E aqui, pessoal, através dessa extração de dados, em uma junção entre duas tabelas, agora a gente consegue ter todos os dados pertinentes ao contexto, né? Quero um equipamento que tenha seus clientes. Posso ter um cliente que tenha cidades, profissões e assim por diante. Então, essa é a nossa proposta, pessoal, de abordar o mínimo necessário para a gente entender sobre relacionamento entre tabelas. Espero que vocês tenham curtido essa jornada e nos próximos vídeos vamos falar sobre ferramentas para interagir com o nosso banco de dados utilizando a linguagem Java. Até lá, pessoal!